Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje, então, eu quero ler Tiago, capítulo 4 com você. Então, o versículo 1 diz assim: De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Enquanto eu meditava na palavra, eu estava vendo aqui a respeito da oração. Porque as coisas não acontecem na nossa vida porque nós oramos errado, pedimos errado, não recebemos, ou não sabemos simplesmente fazer a oração inteligente. Então aqui, pedem mal, né? Quando Jesus, ele nos ensinou a orar, quando os discípulos chegaram em Jesus, eles disseram assim: Mestre, nos ensina a orar. Qual foi a oração que Jesus ensinou? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores ou a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Então, olha o detalhe, gente, da oração que Jesus nos ensinou. Em primeiro lugar, Pai Nosso, é reconhecer a santidade de Deus. Quem é Deus na nossa vida? É nosso Pai supremo, soberano, criador de todas as coisas, criador do universo. Segundo, o reino de Deus está dentro de nós. Para de pedir o que você quer e peça a vontade de Deus. Venha a nós o teu reino. Assim como é feita a tua vontade no céu, seja feita aqui na terra também. Ou seja, o reino de Deus, ele está em nós. Então eu preciso orar e pedir que a vontade de Deus seja concedida na minha vida de acordo com a sua vontade aqui na terra. Aquilo que Deus almeja para mim lá, que Deus planejou, que Deus sonhou, arquitetou para mim e para você, nós devemos pedir para viver isso aqui, na terra. A vontade dele é feita no céu e na terra, conforme nós damos o consentimento, conforme nós oramos, conforme nós dizemos: Senhor, eu quero viver a tua vontade. Me ensina a orar, me ensina a fazer aquela oração específica, correta e a desejar aquilo que o Senhor quer para mim, não o que eu quero. Porque aqui a palavra diz: pediu e não recebeu, porque pediu com a intenção errada, para gastar nos seus próprios deleites. A terceira ali, né? Faz na terra, porque no céu já é feita a vontade do Pai. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Aqui a vontade de Deus tem que ser feita através de nós. Deus realiza os sonhos, os planos, os projetos e o propósito que ele fez para cada um de nós. Aqui, gente, não é lá no céu, é aqui. Um morto, como Davi disse, se eu estiver morto, como é que eu vou te glorificar? Deus faz as obras dele na nossa vida enquanto nós estamos vivos. Quando nós morrermos, nós vamos deixar o quê? Um legado. Os nossos filhos, os nossos familiares, eles vão lembrar de nós como pessoas de fé, pessoas de oração, pessoas que viveram corretamente, pessoas de Deus que se desviavam do mal.
deixar ali um exemplo de levar a nossa família para o altar de Deus, de fazer da nossa casa ali um altar, a nossa casa ser consagrada, edificada ao Senhor. O pão nosso, ou seja, o que diz ali o pão nosso? De cada dia. Então, cada dia, todos os dias nós precisamos orar, ter esse pão novo, esse renovo, o pão de cada dia, assim como era o maná que Deus dava para o povo. Ele descia todos os dias, exceto no sábado, que o povo tinha que colher duplamente, porque no sábado, naquela época, eles tinham que guardar o sábado para tirar aquele dia para o Senhor. Eles descansavam e buscavam a Deus naquele dia. No domingo eles colhiam normalmente. Então, o pão nosso de cada dia nos dá, e hoje o pão nosso, gente, é a palavra que Deus nos dá diariamente. Todos os dias eu preciso orar, fazer um devocional, ouvir, né, um louvor, se a pessoa gosta, se ela quer, coloca um louvor ali, vai orar, vai falar com Deus. Não vai de qualquer jeito. Ore. É tão bom assim eu colocar um fundo musical. Eu coloco os louvores tocando ali no YouTube, na TV e fico orando dentro de casa. Na tua atmosfera, é você e Deus. Perdoe quem te deve. Deus só perdoa quem perdoa, não se esqueça disso. Não adianta você morrer pedindo perdão para Deus todos os dias enquanto você não perdoar quem te ofendeu e quem deve algo para você. Se eu não perdoar, eu não serei perdoado. A palavra diz. A tentação é algo que Deus precisa nos livrar. Por isso que Jesus disse, o que a oração fala no final? Mas livrai-nos do mal. Deus nos livra do mal. Deus nos livra das tentações, nos livra das... Só Ele pode nos livrar dessas coisas. Orai sem cessar, é o que diz a palavra. Amplie os seus horizontes. Ore também especificamente por um emprego. Ore especificamente com um propósito. E também, gente, a gente precisa se arrepender. Reconhecer que você errou. Você precisa mudar sua mente em relação àquilo que você não vai cometer mais. Quando você pede perdão para Deus é porque você realmente se arrependeu. Então você reconhece que você errou, que você é um pecador, mas que você vai mudar a sua mente. Você vai mudar o seu pensamento em relação a isso que você fez e você não vai cometer mais. Confessar. Procure as pessoas de confiança para orar. Converse, chame alguém, como eu falei aqui naquele testemunho, né, da pastora Tânia, daquela mãe que o filho ia ter que fazer a cirurgia, até que ela se arrependeu, confessou o pecado dela ali de aborto com a pastora fez uma oração e aquela maldição foi anulada da vida dela. Então, ore com alguém. Chame o teu pastor, a tua pastora, um líder, confesse, uma pessoa que é da tua confiança, ore. Abandonar, gente, é não fazer mais. A vida sentimental, ela exige oração. Então, orar e esperar em Deus, se afastando do pecado e se purificando para viver o que Deus tem para te dar. Por isso que toda vez que a pessoa sai de um relacionamento, ela tem que ter um tempo para se purificar das mágoas, das feridas. Não adianta ela querer curar um amor com outro amor, porque não vai dar certo. Os dois vão levar feridas, os dois vão acabar se ferindo e não vai dar certo. Por isso que é necessário o tempo para cura e saber esperar em Deus. Não, o esperar em Deus não é ficar namorando todo mundo e se relacionando intimamente com todo mundo, não. É esperar em Deus mesmo. É orar, é se consagrar,
É dizer, Senhor, eu estou me preparando para aquilo que o Senhor tem para mim, para a pessoa que o Senhor tem para mim, para aquela pessoa que vai vir do teu coração para o meu, que vai somar na minha vida, que vai acrescentar, que vai ser bênção na minha vida. Aí sim, gente, vida sentimental exige muita oração. Antes de eu casar com meu esposo, eu fiquei 7 anos sozinha. Depois que eu me converti, que eu abandonei todo o pecado, que eu me limpei, saí de um relacionamento, fiquei em oração, fui fazendo a obra de Deus e Deus foi me moldando, Deus foi trabalhando na minha vida todos estes anos, me preparando para receber o que Deus tinha para mim. Então, vinha aquela solidão, aquela tristeza, que eu estava só. O que eu fazia? Eu orava. Eu dizia, Senhor, tira, ocupa esse vazio que está no meu coração. Tira esse sentimento do meu coração e ocupa esse espaço até o Senhor enviar a minha bênção. E aquilo era um refrigério. Deus vinha, o Espírito Santo te dava aquela paz, porque eu desejava a presença de Deus. Eu pedia para Deus ocupar aquele espaço que ainda estava vazio ali, até que Ele me trouxesse o meu esposo. Eu dizia, Jesus, ocupa esse espaço, o Espírito Santo fica aqui. Me dá o consolo, o conforto que eu preciso, a paz para o meu coração, porque eu estou esperando em Ti. Vida sentimental exige muita oração, gente. Muita oração. Oração, esperar em Deus, saber esperar em Deus, fazer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para depois herdar a promessa. Esse versículo nós colocamos no nosso convite de casamento. Primeiro nós precisamos fazer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para depois alcançarmos a promessa. É assim que funciona. E o seu pedido precisa estar alinhado com a vontade de Deus. E ele também deve ser para beneficiar os outros. Aqui no início, quando eu li aqui, Tiago aqui, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele disse, de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? Ele fez uma pergunta. De onde, se não das paixões que guerreiam dentre vós? Ele já deu a resposta. De onde vêm os desentendimentos? Das paixões, por quê? Cada pessoa deseja algo. E aquilo que às vezes eu quero não é o que o meu esposo quer. Então, nas coisas principais, gente, dentro de um casamento, os dois devem ter o mesmo propósito. Querer edificar uma família, ter uma vida de oração, de busca, de servir a Deus, de ter uma família edificada na presença do Senhor e por aí vai. Só que tem coisas que eu quero e tem coisas que Ele deseja também, são sonhos dele, que Ele quer realizar e eu os meus. Então, só que muitos sonhos nós temos juntos, para que Deus realize como casal, mas individualmente cada um tem a sua profissão. Nós almejamos coisas diferentes, o meu trabalho é um, o dele é outro. Então, cada um tem os seus projetos pessoais também. E a gente precisa, olha o que Tiago diz aqui no versículo 2. Cobiçais e nada tendes. O que eu falei? Cobiça. No devocional anterior, quando eu falei sobre inveja e cobiça. Cobiça é pecado, gente. Não cobiçais, não cobiçarás a mulher do próximo, a fazenda do próximo. Tudo que é do próximo nós não podemos cobiçar. O que é cobiçar? É querer o que o outro tem. Inveja é a pessoa, querer que aquela pessoa se dê mal, que a pessoa perca o que ela tem. O invejoso não quer ver a pessoa feliz. Mas o cobiçoso, ele quer ter o que o outro tem, o emprego que o outro tem, a esposa do outro,
o esposo da outra, o carro que a pessoa tem, o emprego, o salário. E isso é cobiça. Cobiçais e nada tendes, porque a pessoa que ora no sentido, no intuito, cobiçando, ela não vai receber. Não vai receber de Deus, porque isso é pecado, gente. É pecado, eu não posso cobiçar o que é do outro. Eu tenho que me alegrar com a conquista do outro, me alegrar com o que o outro tem e trabalhar e dizer: Senhor, eu quero ser uma pessoa abençoada e bem-sucedida como é o meu irmão. Me dá a direção, me dá a sabedoria, Pai, para estudar, para alcançar o que, para ser bem-sucedido como ele é. Mas não invejar, não querer o que a pessoa tem, mas dizer: Senhor, me dá capacidade, me dá capacitação, Senhor, para mim ter o meu negócio, para mim ser bem-sucedido e abençoado como meu amigo é. Não cobiçar e não invejar ele, mas admirar porque ele é uma pessoa que batalhou, que estudou, que abriu mão de muitas coisas para ter o salário que ele tem, para ter o emprego que ele tem, para ter a família que ele tem. Tudo isto, gente, custa um preço. Nós pagamos um valor. Então, por isso que Tiago disse: cobiçais e nada tendes. Matais e invejais. O matais aqui significa malefício do ódio. O invejoso, ele odeia. Malefício do ódio. Porém, não conseguis obter o que desejais. Perdão. Viveis a brigar e a promover contendas. Todavia, nada conquistais porque não pedis. Então, enquanto a pessoa não aprender a orar, a fazer a oração correta, a oração específica, ela não vai ser abençoada. E se ela orar com cobiça, Deus conhece o teu coração e a tua mente. Se você estiver orando, desejando e pensando querer ter o que é do outro, você não vai ter. Porque Deus nos dá o que nós precisamos. Aquilo que está de acordo com a sua vontade. Ana, quando orou, ela subia lá em Siló ano após ano. Mas enquanto ela só pedia um filho, para quê? Para se satisfazer, para se sentir poderosa, passar na cara da Penina, esfregar na cara dela e dizer: olha aqui, ó, eu também tenho. E mostrar para os outros que provavelmente julgavam ela, estéril. Ela estava cobiçando ter os filhos que a outra tinha. Agora, no momento em que ela rasgou a alma dela, tirou tudo aquilo que tinha dentro do coração dela, todo o ódio, toda a amargura. Ela mesma diz: eu estou uma mulher amargurada de alma. Imagina, ela era afrontada pela Penina todo o tempo, e quando elas subiam lá para Ramá era pior ainda. Então, o que ela fez? Ela se levantou e foi lá falar com Deus. Só que no momento em que ela priorizou a vontade de Deus, o que ela disse? Senhor, se tu me deres um filho, eu vou trazer para o templo para ser criado aqui. Na cabeça dele não vai passar navalha nem na sua barba, ele vai ser criado aqui, Senhor, no teu templo. Eu vou trazer ele para cá quando ele estiver desmamado. Aí ela orou de acordo com a vontade de Deus, porque o propósito de Deus para a vida de Samuel era ser um profeta. E Samuel foi um profeta, sacerdote e juiz. Ele teve um triplo ministério. Deus honrou, e Deus honrou a Ana, que depois que ela teve o Samuel e entregou ele para o Senhor, ela teve mais filhos e filhas. Se não me falha a memória, ela teve mais 5 filhos. Por quê? Porque ela orou de acordo com o propósito, com a vontade de Deus. Quando ela fez uma oração inteligente, ela foi abençoada. Mas enquanto ela fazia aquela oração: Senhor, me dá um filho. Senhor, eu quero ser mãe. Senhor, eu preciso do filho. Porque olha aí, essa mulher
tem não sei quantos, eu não tenho nenhum. Ela não era abençoada. Porque o coração estava cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de rancor. Ela ia passar desfilando. Aquela criança ia ser um troféu para ela esfregar na cara da outra. Mostrar, olha aqui, ó, eu não sou estéril, mas não era esse o propósito que Deus tinha. No momento em que ela se humilhou e ela decidiu fazer a vontade de Deus, priorizar a Deus a sua vontade, as coisas aconteceram na vida da Ana. E assim é na minha e na sua também. Enquanto eu não orar de acordo com a palavra, eu não vou obter resultado. Eu preciso entender, gente, na Bíblia, se você quiser ler lá em Filipenses 4, versículos 5, 6 e 7, fala todos os tipos de oração. Ações de graças, de súplicas, fala todos os tipos de oração que tem. E a gente precisa ver qual vai dar certo. A que está de acordo com a sua necessidade atual. Nunca peça antes de oferecer ações de graça a Deus. Sempre comece agradecendo. Lembre-se, você tem muito mais para agradecer do que para pedir. Não comece a orar e dizer, Senhor, eu preciso disso, eu quero aquilo. Não. Comece a orar, Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui, Pai, na tua santa e amada presença. Pai, eu quero te agradecer por esse dia, pelo meu emprego, pela minha saúde, pelo meu filho, pelos meus filhos, pelos meus netos. Eu quero te agradecer, Pai, porque pela tua bondade, pelos livramentos que o Senhor me deu e eu nem sei quantos o Senhor me livrou, a minha casa. Agradeça. Comece agradecendo, comece exaltando o nome do Senhor, como Jesus disse, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então santifique, glorifique, exalte o nome do Senhor e diga, Pai, eu quero que a tua vontade se cumpra aqui na terra. Me dirija de que forma, Pai, eu vou orar. O que eu desejo está de acordo com a tua vontade, Pai. Faça orações inteligentes. Não perca tempo, às vezes ali a pessoa se frustra porque, ela faz essas orações, ela acaba se frustrando porque ela pede de maneira errada, como diz a palavra, pelos seus próprios deleites. Ela pediu de uma forma errada, ela tem que pedir, gente, querendo investir no reino, querendo ajudar os outros. Senhor, eu quero ter uma empresa para que eu possa abençoar muitas famílias, para que dali eu possa gerar empregos, abençoar vidas, poder prover na vida dessas pessoas, Pai, um salário para levar o sustento para dentro da casa desse homem, dessa mulher. Aí você está fazendo uma oração inteligente, como a Ana fez. Agora, enquanto você diz, Senhor, eu quero ser um empresário, me dá minha empresa. Deus vai dizer, para quê? Para você se exibir para os outros? Não. Você tem que orar e pedir sempre com a intenção de ajudar os outros. Porque senão Deus não vai te dar. Pediu, não recebeu porque pediu mal para gastar nos seus próprios deleites. Não pode ser uma oração invejosa. Você já viu Jesus ser invejoso na sua oração? Não. Ser egoísta, na sua oração? Não. Jesus orava pelos outros. Jesus abençoava os outros. Jesus curava os outros. Toda a oração dele, mesmo na cruz. Enquanto o povo via lá e zombava, ele disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que dizem e não sabem o que fazem. Se Jesus fosse outro, ele ia dizer assim, Pai, chega, não vou morrer por essa gente, manda uma legião de anjos e mata tudo, termina com esse povo aí, porque eu não vou fazer isso. Você já pensou, Jesus estava lá na cruz, pregado, quase entregando seu espírito e o povo zombando? Desce daí, se tu é filho de Deus. Deram uma esponja cheia de vinagre para Jesus beber.
E Jesus disse: perdoa, eles não sabem o que dizem, eles não sabem o que fazem, Pai. Olha a oração de Jesus na cruz. Sempre orando pelos outros, sempre orando em benefício dos outros. E você ora em benefício de quê? Do teu umbigo próprio? Do teu querer? Do teu egoísmo? Sinto em te dizer, mas você não vai receber se você ora com essa intenção. Deus ama um coração sincero. Assim, se você for sincero, Deus vai responder a tua oração. Seja sincero. Faça uma oração sincera. A Ana, antes dela fazer o pedido dela, ela rasgou a alma. Eu imagino que ela deve dizer: Senhor, eu odeio essa mulher. Pai, tira essa amargura do meu coração. Tira todo esse ressentimento, toda essa inveja que eu tenho dela poder ter filhos e eu não ter. Das afrontas que ela fez para mim esse tempo todo. Quando ela começou a colocar tudo para fora e liberou o perdão e orou de acordo com a vontade de Deus, Deus abençoou ela. Mas enquanto a gente não souber orar e não souber fazer a oração específica, nada vai acontecer. Leia lá onde Jesus falou do Pai Nosso. Aprenda a orar, gente. Aprenda a orar. Aprenda em oração. Lá em Mateus 6:9, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E olha o que ele diz aqui no versículo 3. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres, né? Então aqui a gente vê ali também quando diz, né? Matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Por quê, gente? A expressão matar aqui, ela enfatiza o malefício do ódio. A oração deve ser um exercício contínuo, diálogo com o nosso Pai Celestial e não uma fórmula para fazermos que Deus satisfaça todos os nossos desejos. O bom pai sempre se preocupa em dar o melhor e o mais saudável aos seus filhos, nem sempre correspondendo às expectativas imaturas e imediatas deles. Então, Deus, ele sabe, gente, pedidos imaturos, coisas que a palavra diz o quê, gente? Tudo ele quer, ele coloca diante de nós a bênção e a maldição. Só que Deus não quer que seja maldição na nossa vida. Ele quer que a gente viva a bênção, a prosperidade, a abundância, a vida em abundância que Jesus veio nos dar. É isso que ele quer para nós. Que a gente seja cabeça e não cauda, que a gente prospere, que a gente seja restituído, restaurado, abençoado. Mas eu preciso saber orar, me colocar, saber pedir. Se eu começar a pedir de forma errada, eu não vou receber. Daí você vai se frustrar. Deus esqueceu de mim, Deus não me ama. Deus não. Porque Deus conhece o teu coração. Não adianta fazer orações imaturas. Porque Deus sabe que lá na frente você vai quebrar a cara, por isso que Deus não realiza o desejo do teu coração. Primeiro eu tenho que agradar o Senhor, a palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele irá satisfazer o desejo do teu coração. Primeiro eu tenho que agradar a Ele, fazer a sua vontade. Aí sim, quando eu agradar a Deus fazendo a vontade dEle, Ele vai satisfazer o que o meu coração deseja. Mas eu preciso orar de acordo com a sua vontade. Eu preciso perdoar para que Ele me perdoe. Eu preciso buscar querer o pão de cada dia, ter este diálogo, ter oração com Deus todos os dias, ter intimidade com o Senhor todos os dias, receber esse pão, receber esse alimento. Então é isso que nós precisamos almejar. Cobiçais, cobiça é pecado. Então não ore cobiçando o que o outro tem, querendo o que o outro tem. Mas ore
de acordo com a vontade daquilo que Deus tem para você. Diga, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Isso eu quero. Quero que o Senhor me mostre. Se é para mim abrir um negócio, se é para mim fazer um curso, em que área, o que eu devo fazer, Senhor, me mostra. Eu quero fazer aquilo que está na tua vontade, viver os teus planos e viver os teus sonhos. A palavra diz o quê? Que os planos do Senhor não serão frustrados. Ou seja, ele vai fazer com que aquilo que ele sonhou para nós se cumpra. Nem que a pessoa tenha que ficar ali. Vai orar até aprender. Vai aprender a pedir. Vai aprender a pedir direção para o Espírito Santo. Espírito Santo move o meu coração a orar de acordo com a vontade do Pai. Não é difícil, mas nós precisamos entender isso. O porquê que muitas vezes a nossa oração não é atendida. O porquê que muitas vezes as pessoas se frustram de orar para quê? Deus nem me responde. O que você está pedindo? De que forma? De que maneira? Então reflita nesta palavra, eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas, Senhor, que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, que elas sejam edificadas e que elas aprendam a fazer a oração inteligente, a oração específica, aquela oração que está de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer, não cobiçando, não invejando, mas que elas aprendam a orar querendo aquilo que o Senhor quer para suas vidas. E que eles aprendam, Pai, a ser inteligentes na sua maneira de pedir, sábios, de sabedoria do alto, para que eles saibam orar, para que eles saibam pedir, para que saibam se colocar na tua presença e serem abençoados em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, em nome de Jesus.